E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao curso aqui de Design Responsivo para a Web aqui da Free Code Camp. Esse curso aqui é para quem quer mais agilidade, mais velocidade para aprender a desenvolver uma página web. Então, nós vamos fazer junto aqui, eu vou fazer com vocês, tá bom? Aqui tem um novo modelo deles do curso. Então, o primeiro curso que nós vamos fazer, o primeiro projeto, é esse aqui, Aprenda HTML criando um aplicativo de fotos de gato. Então, tags HTML dão uma página web sua estrutura. Você pode usar tags HTML para adicionar fotos, botões e outros elementos à sua página da web. Neste curso, você vai aprender as tags HTML mais comuns, criando o seu próprio aplicativo de fotos de gatos. Então vamos começar aqui com a primeira parte. Isso aqui é uma prévia do que nós vamos criar, tá bom? Então tem alguns títulos aqui, um link, uma foto, tem uma lista, outra foto, lista e uns formulários aqui, beleza. Então vamos lá. Então esse curso ele é bem prático, tá? Ele não tem muita explicação. Para quem quiser um curso mais aprofundado, é só seguir aqui meu canal que vai ter o playlist lá de HTML5, onde nós explicamos do básico ao avançado. Então aqui eu vou tentar explicar um pouco, mas para não tomar muito tempo, nós vamos já direto no que o próprio curso da Free Code Camp passa para a gente, tá? Então aqui do lado esquerdo nós temos os exercícios e aqui do lado direito nós temos o resultado, tá? Então aqui você percebe que ele já abriu aqui o opening tag do HTML, tá bem aqui embaixo. Aqui tem o body e o closing tag. E aqui tem a explicação e aqui tem o que praticamente vai dentro da nossa página. Então aqui temos o body e dentro do body já temos um H1 element. Então H1 elemento é o título, né? Então vamos aqui, passam os elementos em HTML, tem tags de abertura como H1 e tags de fechamento como /H1. O texto de um elemento vai entre as tags de abertura e de fechamento. Encontre o elemento H1 e altere o seu texto para Cat Photo App. Então aqui está H1, o elemento. Então esse aqui é o título principal da sua página, tá? E todo site deve ter somente um H1, tá? Tem muita gente que coloca H1 por causa do tamanho, mas isso a gente pode mudar com CSS, tá? Então preste bem atenção nisso. A gente tem H1 até H6, que é chamado de heading, né? Heading 1, Heading 2, até Heading 6. Então, nós podemos ter somente um Heading 1, mas podemos ter outros Heading 2, Heading 3. Tá bom? Então, aqui ele quer que a gente troque esse Hello World para Cat Photo App. Aqui nós vamos verificar se o código está correto. E aqui aparece para a gente o resultado, tá bom? Então agora podemos enviar e ir para o próximo desafio, porque o teste foi sucedido. Parabéns, o código passou. Envie o código para continuar. Beleza. Passo 2. Os elementos de título, que vão de Heading 1 a Heading 6, são usados para dar significado à importância do conteúdo abaixo deles. Quanto menor o número, maior a importância. Então, foi aquilo que eu falei, né? De importância e não de tamanho. Assim, os elementos H2 têm menos importância que os elementos H1. Use apenas um elemento H1 por página e coloque os títulos de importância inferior abaixo dos títulos de maior importância. Então, aqui, abaixo do elemento H1, adicione um elemento H2 com este texto, Cat Photos. Então, nós temos H1 aqui, que é o nosso título. Ele quer que nós inserimos um H2. Eu já vou colocar
o meu closing tag do H2 e get photos. Verifique seu código. Parabéns, o código passou. Enviar para o próximo desafio. Beleza. Continuando, passo 3. O elemento P, no inglês P, ou paragraph, é usado para criar um parágrafo de texto nos sites. Crie um elemento P abaixo do elemento H2 e dê a ele o seguinte texto. Então, mais uma vez, eu vou abrir aqui o meu parágrafo. Opening tag. Vou fechar. Closing tag. E vou adicionar o texto. See more cat photos in our gallery. Verifique seu código. Parabéns, o código passou. Então, aqui nós temos o H1. Aqui o H1. Aqui temos o H2 e o texto referente a esse H2. Ok? Pergunte-me depois. Passo 4. Colocar comentários permite que você deixe mensagem sem afetar a exibição do navegador. Também permite que você deixe o código inativo. Um comentário em HTML começa com isso aqui. Angle bracket, ponto de exclamação, dois traços. Contém uma ou várias linhas de texto e termina em essa seta longa aqui. Por exemplo, o comentário to do remove H1 contém o texto to do remove H1. Então aqui ele está falando para a gente que nós podemos adicionar comentário. Isso é muito útil para a gente saber o que a gente está fazendo no nosso código, tá? E também para separar as coisas, não deixar muito bagunçado. Então quando a gente for ver um código de milhares de linhas, a gente sabe separar cada parte do nosso código. Então olha aqui que ele quer que nós adicionamos esse texto. Caso você preferir, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fechar aqui o nosso comentário. Então, seu código não passou nos testes. Continue tentando. O comentário deve estar acima do elemento. Tudo bem. Ele quer acima e não abaixo. Ok. Pronto. Agora sim, passou para você ver que nós colocamos esse comentário dentro do nosso código aqui, dentro do nosso body element, mas ele não aparece na nossa página. Próximo desafio. O HTML5 tem alguns elementos que identificam diferentes áreas de conteúdo. Esses elementos tornam seu HTML mais fácil de ler e ajudam com a otimização dos mecanismos de busca e com a acessibilidade. Identifique a seção principal dessa página adicionando uma tag main antes do elemento H1 e uma tag de fechamento main depois do elemento P. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que no site a gente pode, no nosso código, colocar os assuntos principais. Então, nós temos a cabeça, head, da nossa página, nós temos a parte principal, temos parte do lado, temos o footer. Então, é isso que ele está indicando para a gente. Isso ajuda na otimização dos mecanismos de busca. Então, aqui eu estou adicionando main, quer dizer, essa é a parte principal do meu site. E aqui eu fecho o meu closing tag main. Então, isso aqui, para os mecanismos de busca, é o conteúdo principal. Passamos, vamos para o próximo desafio. Passo 6. No passo anterior, você colocou os elementos H1 e H2, o comentário e os elementos P dentro do elemento main. Isso é chamado de aninhamento. Elementos aninhados devem ser colocados 2 espaços mais à direita do elemento em qual estão aninhados. Este espaçamento é chamado de indentação e é usado para facilitar a leitura do HTML. Então, lá no meu curso do básico ao avançado, a gente coloca o prettier
né, uma extensão do Visual Studio Code, que ele vai fazer essa formatação automática para a gente. Então, quando a gente tem um código muito grande, fazer essa indentation por nossa conta fica um pouco cansativo. Então, os elementos H1 e H2, assim como o comentário, estão indentados 2 espaços adiante do elemento main no código abaixo. Use a barra de espaço no seu teclado para adicionar mais 2 espaços na frente do elemento P, para que ele também esteja indentado corretamente. Então aqui, ó, main é o principal. O H1, H2 e o nosso comentário, eles estão certos. Eles têm 2 parágrafos, 2 espaços referente ao parent element. Então esse aqui é o elemento pai e esse aqui é o elemento filho, child element. Então isso aqui é um child element, ele tem que ter 2 espaços também, igual aos outros elementos. Pronto. Passo 7. Você pode adicionar imagens a um site da web usando o elemento image, img. Elementos image tem uma tag de abertura, mas não tem a tag de fechamento. A tag de um elemento que não precisa de uma tag de fechamento é conhecida como tag de fechamento automático, chamada de self-closing tag. Adicione um elemento img abaixo do elemento P. Neste momento, nenhuma imagem será exibida no navegador. Então, ele quer que a gente somente coloque este elemento aqui. Como ele é um elemento self-closing, nós não precisamos fazer isso aqui, tá? Então, vamos validar. Passou. Passo 8. Atributos em HTML são palavras especiais usadas dentro da tag de abertura de um elemento para controlar o comportamento dele. O atributo source em um elemento img especifica o URL da imagem, onde a imagem está localizada. Aqui está um exemplo de um elemento img com o atributo source apontando para o logotipo do FreeCodeCamp. Então aqui ele está mostrando que dentro do nosso image element nós temos o source attribute. Aqui ele colocou um endereço da internet. Mas quando a gente estiver trabalhando com as nossas próprias imagens, nós vamos colocar aonde está localizado essa imagem dentro da nossa pasta. Então aqui está, dentro do elemento existente img, adicione um atributo source com este URL. Então eu vou copiar isso aqui, vou colocar source, peraí que eu tenho que mandar o idioma aqui, peraí só um pouquinho. Então eu vou colocar essas dois, entre esses, esqueci o nome disso aqui, mas tudo bem, colei, pronto, a imagem do nosso gato está lá. Verifique seu código. Parabéns. Próximo. Todos os elementos img devem ter um atributo out. Então aqui alternative, que é um texto alternativo. O texto de um atributo out é usado por leitores de tela para melhorar a acessibilidade. Ele é exibido se a imagem não puder ser carregada. Então, se tiver alguma falha na conexão e a imagem não puder ser carregada, o que estiver dentro desse alternative attribute será mostrado. Por exemplo, img source cat.jpg out acat tem um atributo out com o texto acat. Dentro do elemento img, adicione um atributo out com esse texto. Então aqui, caso essa imagem não consiga ser carregada, nós vamos adicionar esse texto aqui, ó. A cute orange cat lying on its back. Então, se por algum motivo essa imagem não puder ser carregada, esse texto aqui irá aparecer.
Passo 10. Você pode fazer uma ligação com outra página usando o elemento de âncora. No inglês a gente fala anchor tag. Por exemplo, então aqui está todo esse código, né, do Anchor, que faria um link para freecodecamp.org. Então, somente colocar isso aqui no nosso código não vai aparecer nada. Nós temos que escrever alguma coisa, ou colocar alguma coisa, uma imagem, por exemplo, entre o opening tag e o closing tag. Então, aqui fala, adicione um elemento de âncora após o parágrafo que faça um link para este endereço aqui. Neste momento, o link não será exibido na pré-visualização. Não será exibido porque foi aquilo que eu disse. Precisa ter algo entre o opening tag e o closing tag. Então, vamos colocar aqui. Aqui nós temos o href, nossa referência. Eu vou copiar esse endereço aqui. E vou fazer o tag de fechamento. Vamos verificar o código. Beleza. Passo 11. O texto de um link deve ser colocado entre as tags de abertura e fechamento de um elemento de âncora. Por exemplo, então, aqui está o que eu disse, né? Ele colocou um texto. Então, esse texto aqui, caso for clicado, aí sim vai levar para o endereço que está aqui dentro do nosso anchor tag. Então, aqui o texto é um link com o texto. Click here to go to freecodecamp.org. Então, é só apertar aqui, clicar aqui para ir para freecodecamp.org. Adicione o texto Link to Cat Pictures ao elemento de âncora. Ele se tornará o texto do link. Então, aqui está o texto que nós precisamos colocar entre o nosso elemento de âncora. Então, aqui ó, apareceu. Passo 12. No passo anterior, você transformou as palavras Link to Cat Pictures em um link, colocando-as entre as tags de abertura e fechamento de âncora. Você pode fazer o mesmo com as palavras dentro de um elemento, como em um elemento de parágrafo. No texto do elemento P, transforme as palavras Cat Photos em um link para o site aqui, freecatphotoapp.com, adicionando as tags de abertura e fechamento de um elemento de âncora ao redor dessas palavras. Então, o que o exercício está pedindo para a gente? Que essas palavras aqui, nós temos um parágrafo, esse é o parágrafo todo. See more cat photos in our gallery. Então, ele quer que transforme essa parte do parágrafo num link. Então, para isso, nós precisamos colocar o nosso elemento de âncora. Eu vou colocar aqui atrás. Então, perceba que essas duas palavras estão entre o nosso anchor tag. Só que para isso eu preciso indicar para onde que vai depois que a pessoa clicar. Que é neste endereço que ele nos deu. Então, vamos verificar. Passar. Então, agora que a pessoa clicar aqui, ó, você vê que no nosso site, a palavra Cat Photos já foi até modificada. Para o próximo desafio. Agora que você transformou o texto de Cat Photos dentro do elemento P em um link, você não precisa do segundo link abaixo do elemento P. Então, ele quer que a gente tire o link. Exclua todo o elemento de âncora abaixo do elemento P. Então, ele simplesmente quer que a gente deleta isso aqui agora. Então, nós já temos o nosso novo link aqui no resultado da nossa página. E aquele link debaixo da foto saiu. Passo 14. Adicione um atributo target com o valor blank. Então, aqui nós temos o attribute
target com o value blank. A tag de abertura do elemento de âncora para que o link seja aberto em uma nova guia. Então já viu quando você vai clicar em alguma foto, ao invés daquela foto abrir ali naquela página onde você está, ela vai abrir em outra guia. Então você vai ter as duas guias. Então é para isso que a gente adiciona aqui, ó, um atributo. Então aqui dentro desse anchor tag nós temos o href attribute para indicar para onde que vai esse link. E aqui nós vamos colocar outro attribute, que é o target. Só que agora esse value, qual que é o value, o valor do target attribute? Será blank. Isso então agora vai, ao invés do link, né, ao clicar aqui, abrir nesse mesmo local, ele vai abrir em outra guia. Beleza. Passo 15. Nos passos anteriores, você usou um elemento de âncora para transformar texto em um link. Outros tipos de conteúdo também podem ser transformados em link, colocando-os dentro de tags de elementos de âncora. Transforme a imagem em um link, envolvendo-a com tags dos elementos necessários. Então, ele quer transformar essa foto aqui em um link. Então, para isso, nós temos aqui a imagem, né, com a nossa source, o nosso out. E aqui a gente simplesmente vamos abrir um anchor tag. Eu vou fechar aqui já. Então, eu abri o anchor tag, opening tag, closing tag. E aqui eu vou colocar o nosso href attribute e o endereço para onde será levado ao clicar nessa foto. Verifique o código. Pronto. Então você vê que até o mouse já mudou, né? Ó, ele vira um mouse de clique. Próximo desafio. Passo 16. Antes de adicionar conteúdo novo, você deve usar um elemento section para separar o conteúdo de fotos de gatos do resto do conteúdo. Faça com que os elementos H2, de comentário, P e âncora fiquem aninhados em um elemento section. Então aqui o que ele está pedindo para a gente é para a gente separar a parte principal do site e colocar ele em uma seção. Então aqui ele quer colocar o H2. Então aqui nós temos o section. E vou fechar aqui e qualquer outro, e o âncora. Vou fechar section. Neste exemplo, ele colocou essa parte do conteúdo, do cat photos, do comentário, do parágrafo e do link dentro de uma seção. E apesar de que a seção está dentro da nossa página principal. Isso é normal, tá? O que não poderia colocar aqui seria um footer, né? A parte de baixo ali dentro do main, tá bom? Passo. Passo 17. É hora de adicionar uma nova seção. Adicione um segundo elemento, section, abaixo do elemento section existente. Então, dentro do nosso main, ele quer uma outra seção. Então, vamos separar por seções. Section. E vou fechar. Então, opening tag, section, closing tag, section. Passo 18. Dentro do segundo elemento section, adicione um novo elemento H2 com o texto cat lists. Então aqui dentro desse section ele quer um H2, um heading to. E ele quer cat lists.
Verifique seu código. Próximo. Passo 19. Quando você adiciona um elemento de título menor à página, é implícito que você está iniciando uma nova subseção. Depois do último elemento H2, do segundo elemento section, adicione um elemento H3, heading 3, com este texto. Things cats love. Então ele quer um H3 aqui. Heading 3. Com este texto. Então aqui nós temos uma ordem agora. Opa, desculpe, seu código não passou nos testes. O elemento H3 logo acima da tag de fechamento do segundo elemento section deve ser o texto. Ah, alguma coisa que eu escrevi errado. Ah, tá. Faltou 2 pontos aqui. Pronto. Então aqui nós temos ordem. Tá vendo que temos um H1, um H2, temos outro H2 e agora temos H3. Passo 20. Após o elemento H3 com o texto Things Cats Love, adicione um elemento de lista não ordenada, UL. Então, o L significa Unordered List. Observe que nada será exibido neste momento. Então, aqui nós temos, vamos olhar aqui nosso site por enquanto, nós temos um Heading 1, temos 2 Heading 2, divididos em seções diferentes, né? Different sections. E aqui temos um link. Então, dentro desta seção, nós estamos trabalhando com um Heading 2, Cat Lists, um subtítulo, Age 2, Things Cats Love, e agora, um Heading 3, Things Cats Love, e agora nós vamos colocar uma Unordered List, uma lista não ordenada. Então eu simplesmente vou abrir e fechar os meus tags. Passo 21. Use elementos de item de lista. Então aqui nós temos list items para criar itens em uma lista. Aqui está um exemplo de itens de lista em uma lista não ordenada. Então aqui eles criaram uma lista não ordenada, abriram aqui com unordered list e dentro desta unordered list temos 2 itens, milk e cheese. Dentro do elemento unordered list, alinhe 3 itens de lista para exibir 3 coisas que os gatos amam. Então aqui ele está pedindo para nós colocarmos 3 itens. Então eu vou abrir. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que no VS Code funciona. Se eu colocar o que eu quero, o elemento que eu quero, e colocar asterisco e o número de vezes e apertar Tab, ele vai me dar os três elementos. Não funcionou. Mas se você fizer isso no VS Code, nesse caso aqui, você vai ter isso aqui, ó. List. Você vai ter isso aqui 3 vezes. E como que eu adicionei isso aqui automaticamente? Você aperta, você vem aqui no final da linha do texto. Eu até coloquei errado aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho meu opening tag, meu closing tag. Aqui no final eu vou pressionar Shift Alt e apertar a seta de baixo. Ó, mais uma vez. Então aqui eu tenho meus 3 itens. O primeiro é catnip, laser pointers e lasanha. Então verificar o código. Próximo. Passo 22. Então aqui só para mostrar aqui a nossa lista. Tá vendo que ela automaticamente ela vem com esse símbolo aqui na lista, tá? Dá pra gente mudar isso com CSS, mas vamos seguir aqui o curso. Passo 22. Após a lista não ordenada, adicione uma nova imagem com o valor do atributo source definido como. Então vamos adicionar uma nova imagem com esse endereço aqui.
Além disso, defina o valor do atributo out como ele quer que nós colocamos o texto alternativo, este texto aqui. Então, após a lista, vamos colocar uma imagem com o source, este endereço não, desculpa, esse aqui é o alternative text, este endereço e o out attribute com este texto. Então aqui continuando, nós fizemos uma lista, unordered list, e agora adicionamos a imagem de uma lasanha. Passo 23. O elemento figure representa um conteúdo autocontido e permitirá que você associe uma imagem com uma legenda. Aninhe a imagem que você acabou de adicionar dentro de um elemento figure. Então vamos aqui colocar o figure. Então esse figure é outro elemento que nós chamamos de semântico, junto com o main, o section, footer, aside. Isso são semantic elements. Verificar o código. Desculpe, seu código não passou nos testes. O elemento figure deve ter um tag de fechamento. Esqueci de colocar o forward slash. Então, esse elemento figure vai nada mais nada menos do que deixar o nosso código mais semântico. Passo 24. Um elemento de legenda da figura fig caption é usado para adicionar uma legenda para descrever a imagem contida dentro do elemento figure. Por exemplo, fig caption, a cute cat, adiciona a legenda a cute cat. Após a imagem dentro do elemento figure, adiciona o elemento fig caption com o texto definido como cats love lasanha. Então aqui nós podemos definir um fig caption. Fig caption. E o texto cat loves lasanha. Então vamos verificar. Então esse fig caption ele precisa estar dentro do meu figure element, tá? E ele vai adicionar uma legenda à nossa imagem. Passo 25. Enfatize a palavra love no elemento fig caption, encapsulando-o em um elemento m. Então o m, então ele está pedindo para a gente encapsular aqui. Olha o que vai acontecer com essa palavra love. Tá vendo que ela ficou, ela está meio em itálico. Então essa palavra aqui, para os mecanismos de busca, vai estar enfatizada. Então os mecanismos de busca vão enfatizar essa palavra aqui. Tem programadores que usam esse elemento m para mudar o estilo da palavra, da frase. Só que não, isso nós fazemos em CSS. Opa. Travou aqui. Ok. Após o elemento figure, adicione outro elemento heading 3 com o texto Top 3 things cats hate. Então vamos lá, vamos adicionar um outro h3. Oxi. E essa frase aqui, você pode copiar ou simplesmente digitar. Desculpe, seu código não passou nos testes. Continue tentando. Top. Ah tá, faltou o ponto aqui de novo. Passo 27. O código de uma lista ordenada, agora é lista ordenada, ordered list, é semelhante ao de uma lista não ordenada.
mas a lista de itens em uma lista ordenada é numerada quando eles são exibidos. Após o último elemento, heading 3, do segundo elemento, section, adicione uma lista ordenada com esses 3 itens de lista. Então, ele quer que nós adicionamos uma lista ordenada. Então, nós usamos o L. E aqui nós precisamos de 3 list items normal. Flea treatment. Vou digitar. Thunder. Other cats. Verifique o seu código. Então, a diferença da unordered list, da UL, para a ordered list, OL, é que uma vai me dar símbolo e outra vai me dar números. No CSS, nós podemos mudar o estilo desse símbolo ou mesmo retirá-lo. Passo 28. Depois da lista ordenada, adicione outro elemento figure. Então, ele está pedindo outro figure. Parabéns. Passo 29. Dentro do elemento figure que você acabou de adicionar, coloque um elemento image com um atributo source definido como este endereço aqui. Então, image source. A terceira imagem deve ser um atributo source com o valor. Tá. Não precisa desse ponto aqui. Então, pessoal, presta atenção aí que você tá vendo que eu tô errando bastante, que ele pede somente o que tá em cinza, né? Tá vendo que o ponto aqui é encerramento da frase e não do endereço. Passo 30. Para melhorar a acessibilidade da imagem que você adicionou, insira um atributo alt com o texto. Aqui agora está pedindo ponto. Então vamos adicionar alt e o texto. Então aqui está o nosso site até agora. Essa é a última imagem que a gente adicionou. Passo 31. Depois do último elemento image, adicione um elemento fig caption com o texto cats hate other cats. Então ele já adicionou para a gente o elemento figure e ele está pedindo agora para adicionar fig caption. Com este texto. Perceba que agora nós temos uma legenda para essa foto. O elemento strong é usado para indicar que algum texto é de grande importância ou urgência. Na fig caption que você acabou de adicionar, indique que hate é de grande importância envolvendo a palavra em um elemento strong. Então aqui nós vamos colocar a palavra strong, o adjetivo strong. Repare que aqui essa palavra ficou em bold agora. Então alguns desenvolvedores, eles usam o strong para dar esse estilo, mas lembre-se que isso é somente para ajudar os mecanismos de busca e que a gente pode mudar isso usando o CSS. É hora de adicionar uma nova seção. Adicione um terceiro element section abaixo do segundo element section existente. Então aqui está todo o nosso site. Percebam que nós temos esse section aqui inteirinho. Então desde o cat list, desde essa lista aqui, tudo que está embaixo faz parte de uma seção. Então agora nós vamos abrir uma outra seção. Ok, faltou fechar aqui.
// Passo 34. Dentro do terceiro elemento section, adicione um elemento heading to com o texto cat form. Então, h2 com o texto cat form. Agora, adicione um formulário para a web para coletar informações de usuários. Depois do cabeçalho cat form, adicione um elemento form. Então, agora nós vamos adicionar o elemento de formulários. Form. Perceba que esse elemento não faz nada com o nosso site, tá? Aqui esse elemento ele somente indica que aqui dentro nós vamos começar a inserir formulários. Passo 36. O atributo action indica para onde os dados do formulário devem ser enviados. Por exemplo, form, aqui tem o nosso elemento e aqui tem o attribute action, que vai indicar aqui aonde que vai essas informações colocadas nos formulários. Então aqui, por exemplo, esse form informa ao navegador que os dados do formulário devem ser enviados para o caminho submit URL. Então isso aqui é só um exemplo, né, um fictício, para mostrar para onde que vão as nossas informações. Adicione um atributo action com o valor ao elemento. Então esse é o value. Então todo attribute tem um value. Alguma coisa aqui não passou? Ah, tá. Pronto. Correção. Beleza. Ó, continua somente o nosso H2 aqui, o nosso heading to. O elemento input permite a você várias maneiras de coletar dados a partir de um formulário da web. Assim como os elementos image, os elementos input são de fechamento automático, né, que nós chamamos de self-closing tag, e não precisam de tags de fechamento. Adicione um elemento input dentro do elemento form. Então aqui nós vamos... É agora que aqui nós começamos a aparecer alguma coisa para a gente na nossa página. Tá, desculpa, não tem tag de fechamento. Acabei de ler. Passo 38. Então até agora, você vê aqui que a gente tem um input, né? Um local de colocar alguma informação aqui, ó. Em HTML existem várias formas de colocar informações. Se inscreva aqui no canal, acompanhe o meu curso do básico ao avançado, que lá a gente vai entrar em muito mais detalhes. Passo 38. Existem muitos tipos de entradas, inputs, que você pode criar usando o atributo type. Então aqui no type, que é tipo, aqui que nós vamos definir o tipo de entrada. Você pode criar facilmente um campo de senha, um botão de redefinição ou um controle para permitir que os usuários selecionem um arquivo armazenado no computador. Crie um campo de texto para obter a entrada de texto de um usuário adicionando o atributo type com o valor text para o elemento input. Então aqui, pessoal, nós temos o input e queremos definir o tipo de entrada. Então vai ser um tipo de entrada de texto. Então eu vou colocar o type, que é o tipo, e text. Passou. Então aqui, tá vendo que se eu digitar aqui embaixo aqui, se eu digitar texto aparece. Digitar número também. Mas existem outras maneiras de apenas ser texto e apenas ser números, tá bom? Passo 39. Para que os dados de um formulário sejam acessados pelo local especificado no atributo action, você deve dar ao campo de texto um atributo name e atribuir a ele um valor que represente os dados que estão sendo enviados. Por exemplo, você pode usar a sintaxe a seguir para um campo de texto de endereço de e-mail. Então aqui eu tenho input type
text e o name e-mail. Então, essa será o tipo de informação, de e-mail que o formulário que vai acessar pelo local especificado. Então, quando eu acessar o local especificado aqui, que nós passamos no action, no atributo action, será como e-mail. Adicione o atributo name com o valor getPhotoURL para o campo de texto. Então, nós temos aqui o campo de texto, name, getPhotoURL. Passo 40. O texto de placeholder é usado para dar às pessoas uma dica sobre o tipo de informação que deve ser inserido em uma entrada, input. Por exemplo, input type text, placeholder, email address. Então eu já vou mostrar para você que esse placeholder ele é colocado aqui na nossa entrada, um texto meio apagado, dando uma dica para você daquilo que deve ser colocado. Vamos supor que aqui em cima tivesse assim, coloque o seu nome. Só que em vez de estar aqui em cima, como algum título, ele vai estar aqui dentro da nossa entrada. Ó. Adicione o placeholder, getPhotoURL, ao elemento input. Então nós vamos adicionar placeholder, que é um outro atributo. Ele quer essa palavra aqui, ó. Olha lá, tá vendo aqui? Que apareceu que ele quer que nós digitamos algum endereço da internet com alguma foto, né? Para evitar que um usuário envie o formulário quando as informações necessárias estiverem faltando, você precisa adicionar o atributo required, requerido, a um elemento input. Não há necessidade de definir um valor para o atributo required. Em vez disso, apenas adicione a palavra required, obrigatório, ao elemento input, certificando-se que haja um espaço entre esse atributo e os outros. Então aqui o que ele está falando é que somente colocando esse atributo, essa entrada aqui de informação é obrigatória. Então caso a pessoa envie esse formulário com essa parte em branco, vai dar erro, vai vir uma mensagem de erro. Use o elemento button para criar um botão clicável. Por exemplo, deixar a moto passar ali. Então, vamos lá, passo 42. Use o elemento button para criar um botão clicável. Por exemplo, button. Então aqui nós temos o elemento button, né, com opening tag, closing tag, e click here será em formato de um botão. Cria, então isso aqui, por exemplo, isso aqui, cria um botão com o texto click here. Adicione um elemento button com o texto submit abaixo do elemento input. O comportamento padrão de clicar em um botão de formulário sem qualquer atributo envia o formulário para o local especificado no atributo action. Então, quando nós temos um botão dentro do formulário, tá bom? Aqui, ó, button. Perceba que o nosso elemento button, ele está dentro do nosso elemento form, tá? Então, esse botão aqui, ao clicar, ele vai enviar a informação para este endereço aqui. Submit. Tá aí o botão Submit, que é um design padrão. Podemos mudar isso no curso de CSS. Mesmo que você tenha adicionado o botão abaixo do campo Input de texto, eles aparecem um ao lado de outro na página. Isso ocorre porque os elementos Input e Button são elementos em linha, que nós chamamos de Inline Elements, que não aparecem em novas linhas. Então, em HTML você tem elementos que aparecem um do lado do outro, e você tem elementos que usa toda aquela linha. Então, vamos supor que eu tenho um caixote aqui. Eu tenho um caixote, por mais que esse caixote não ocupe toda a comprimento da página,
ele vai usar aquele espaço e o próximo caixote vai vir embaixo. Então, o botão que você adicionou enviará o formulário por padrão. No entanto, confiar no comportamento padrão pode causar confusão. Adicione o atributo type com o valor submit ao button para deixar claro que ele é um botão de envio. Então vamos deixar claro para o HTML, ao browser, que este botão é um botão de envio. E não é um botão de clicar em outro site e tudo mais, de links. Então aqui está o nosso botão, tranquilo. 44. Você pode usar botões de opção para perguntas onde você queira que o usuário dê apenas uma resposta entre várias opções. Aqui está um exemplo de um botão de opção com a opção cat. Então aqui nós chamamos essa opção de radio button. Então aqui temos o input, né, uma entrada, e o tipo dela será de radio. E aqui é a palavra cat. Lembre-se de que os elementos input são de fechamento automático. Antes da entrada de texto, adicione um botão de opção com a opção definida como indoor. Então, agora criaremos uma entrada. Essa entrada não é de texto, ela é uma radio com a palavra indoor. Então perceba agora que nós temos esse círculo aqui onde nós podemos selecionar essa opção. Os elementos label são usados para ajudar a associar o texto de um elemento input com o próprio elemento input, especialmente para tecnologias assistivas como leitores de tela. Por exemplo, dentro desse input nós temos label, nós colocamos dentro desse input label. Torna possível que clicar na palavra cat também selecione o botão de opção correspondente. Então até agora, se eu clicar neste indoor, aqui embaixo, você percebe que eu não estou selecionando a opção. Mas se eu colocar dentro do elemento label, eu clicando no indoor, eu automaticamente seleciono a opção. Exercício é, coloque o botão radio dentro de um elemento label. Então vamos colocar em label. Label. Agora podemos clicar em indoor e já selecionamos aqui. Passo 46. O atributo ID, identidade, é usado para identificar elementos HTML específicos. O valor de cada atributo ID deve ser único em comparação aos outros valores de ID para a página inteira. Então aqui ele está falando que nós podemos não só selecionar um elemento pelo seletor, tipo um parágrafo, uma imagem, mas nós podemos classificá-la com um ID. Um ID é único, deve ser somente um. Já o class, que é classification, podemos repetir em outros elementos da nossa página HTML. Adicione o atributo ID com o valor indoor para o botão de opção. Quando os elementos têm vários atributos, a ordem desses atributos não importa. Então ele quer que nós colocamos um ID com valor de indoor. Então nada mais nada menos foi identificar esse atributo. Isso é bom na hora de fazer o CSS, entendeu? Porque como se a gente fosse mudar o estilo desse botão, desse radio button. Vamos supor que a gente quer mudar somente esse radio button, seria bom dar uma identificação, porque se nós colocarmos todos os radio buttons, todos eles serão afetados. Crie outro botão de opção abaixo do primeiro. Coloque-o dentro de um elemento label com outdoor, sendo o texto do label. Dê ao botão de opção um atributo ID com o valor outdoor. Ele está pedindo outro label. Dentro desse label, vamos colocar outra entrada de tipo de rádio.
E o que mais que ele está pedindo? Com o ID de outdoor e o label outdoor. Então aqui foi mais um. Então aqui você vê agora que nós temos duas opções, indoor ou outdoor. Observe que os dois botões de opção podem ser selecionados ao mesmo tempo. Então essa é uma característica do Input Type Radio, de entradas de tipo de rádio. Nós podemos selecionar as duas. Para fazer com que selecionar um botão de opção automaticamente desmarque a seleção do outro, os dois botões devem ter um atributo de name com o mesmo valor. Então, para a gente não poder selecionar os dois ao mesmo tempo, então se eu selecionar um vai cancelar o outro, precisamos desse atributo de name com o mesmo valor. Adicione o atributo name com o valor indoor, outdoor para os dois botões de opções. Então ele quer que nós selecionamos name, indoor, outdoor. Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colocar no outro. Pronto. Então se eu selecionar um, o outro é desselecionado. Se você selecionar o botão de opção Indoor e enviar o formulário, os dados de formulário para o botão são baseados em seus atributos Name e Value. Como seus botões de opções não têm um atributo Value, os dados do formulário incluirão Indoor, Outdoor, On, o que não é útil quando você tem vários botões. Adicione um atributo Value para os dois botões de opção. Por conveniência, defina o atributo Value do botão com o mesmo valor do atributo ID. Então aqui ele está pedindo para a gente colocar um atributo Value com o mesmo nome do ID. Indoor. Value. Outdoor. O elemento FieldSet é usado para agrupar entradas, inputs e rótulos, labels, relacionados em um formulário da web. Os elementos FieldSet são elementos de nível de bloco. Que é isso? Cada um ocupa a sua linha, o que significa que eles aparecem em uma nova linha. Coloque os botões de opção Indoor e Outdoor dentro de um elemento FieldSet e não se esqueça de indentar os botões de opção. Então ele está pedindo aqui para colocar os botões dentro de um elemento FieldSet. FieldSet. E vamos fechar. Então agora perceba que estes botões aqui, eles não estão mais do lado dessa entrada aqui de tipo de texto. Então eles foram separados dentro de um bloco, tá? Cada radio button vai estar um do lado do outro, mas o restante do formulário vai cair para uma nova linha. Passo 51. O elemento legend atua como uma legenda para o conteúdo do elemento FieldSet. Ele dá aos usuários um contexto sobre o que devem inserir nessa parte do formulário. Adicione um elemento legend com o texto Is your cat an indoor or outdoor cat? Acima dos dois botões de opção. Então vamos adicionar aqui legend. Tag de fechamento. Esqueci da tag de fechamento. O bom do VS Code é que ele já indica onde que a gente está errando, né? O que está faltando. Opa, mais um erro. Tá faltando o texto. Não é aqui, tá? Perdão. É aqui. Is your cat an indoor or outdoor cat?
Beleza. Então aqui ele deu uma legenda, né? Para esses radio buttons aqui. Passo 52. Em seguida, você vai adicionar alguns novos elementos input ao formulário. Adicione outro elemento fieldSet diretamente abaixo do elemento fieldSet existente. Então aqui mais um elemento fieldSet. Então, bora. 53. Adicione um elemento legend com o texto What's your cat's personality? Dentro do segundo elemento fieldSet. Então aqui ele já está pedindo para nós colocarmos a legenda direto. Opa. Legend. E esta frase. Então vamos ver o que nós temos aqui. Ele está criando outro fieldSet, tá vendo? Já tem a legenda e falta agora os inputs. Passo 54. Os formulários normalmente usam caixas de seleção para perguntas que tenham mais de uma resposta. Por exemplo, aqui temos uma caixa de seleção com a opção tacos. Então temos input de type checkbox e a opção é tacos. Abaixo do elemento legend, que você acaba de adicionar, adicione um elemento input com o atributo type definido como checkbox e dê a ele a opção loving. Então ele está querendo que nós montamos um input de type checkbox e dar a opção loving. Precisa desse espaço aqui, tá, pessoal? Senão o exercício não vai funcionar. Eu recomendo se inscreva aqui no meu canal. Vamos assistir a aula de HTML do básico ao avançado, que quando chegar na parte de formulários eu vou aprofundar nesse assunto aqui, tá? Então, beleza. Aqui temos agora... Você vê que até mudou, né? O radio, tipo quando é radio, ele é em círculo. Quando é checkbox, ele é quadrado aqui a nossa entrada. Passo 55. Adicione o atributo ID com o valor loving para a caixa de seleção. Então aqui está pedindo para nós adicionar um ID loving. Foi só isso que a gente fez, não vai mudar nada aqui no nosso site. Passo 56. Existe outra maneira de associar o texto de um elemento input com o elemento em si. Aqui sim, você pode colocar o texto dentro de um elemento label. Então aqui nós vamos colocar o texto, o elemento, dentro de um label e adicionar o atributo for com o mesmo valor que o atributo ID do elemento input. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Associe o texto loving com a caixa de seleção, inserindo apenas o texto loving em um elemento label e dando a ele um atributo for apropriado. Então aqui ele está pedindo, eu vou tirar esse loving daqui e vou colocar um label. Label. Esse label vai ter a palavra for com o mesmo ID, tá? Então esse for aqui vai me conectar com este ID. Então aqui, associe o texto loving com a caixa de seleção, inserindo apenas o texto loving em um elemento label e dando a ele um atributo for apropriado. Então, o que nós fizemos aqui? Nós associamos esse label, isso aqui é a melhor maneira, tá, pessoal, de fazer isso, a maneira mais correta e não da aula anterior. Nós fazemos o checkbox, o input, o tipo de entrada checkbox e colocamos um label, tá? Esse label tem um atributo for que tem que ter o mesmo valor, mesmo value do
input, só que nós temos que dar um ID para ele. Então aqui nós demos o ID de loving. E para relacionar esse label a esse input, temos que dar um atributo for com o mesmo valor. Tá bom? Então aqui não mudou nada, mas ficou mais correto. Passo 57. Adicione o atributo name com o valor personality no elemento input da caixa de seleção. Então eles querem que nós colocamos name. Personality. Embora você não veja isso no navegador, fazer isso facilita para o servidor o processamento do formulário da web, especialmente quando há várias caixas de seleção. Então não muda nada aqui, mas fica melhor para o servidor. Adicione outra caixa de seleção depois daquela que você acaba de adicionar. O valor do atributo ID deve ser lazy e o valor do atributo name deve ser o mesmo que o da última caixa de seleção. Adicione também um elemento label à direita da nova caixa de seleção com o texto lazy. Certifique-se de associar o elemento label com a nova caixa de seleção usando o atributo for. Então, o exercício quer que nós colocamos um outro input, então uma outra entrada, agora com o ID de lazy. Então aqui nós temos o primeiro input é loving, quer dizer tipo carinhoso, aqui o segundo será preguiçoso. Essa entrada é do tipo checkbox. O name vai cair lá para o servidor no mesmo, na personality, na personalidade. Tá bom? Isso aqui vai ser... Então, qualquer das minhas seleções, loving ou lazy, vai cair dentro desse parâmetro aqui. Então, agora eu vou adicionar um label. Eu gosto de fazer assim. Aqui você percebeu que o exercício anterior, ele formatou aqui para mim. Ele colocou meu label do lado já do input. Eu gosto de separar por linhas aqui. Então, nós precisamos colocar o atributo for com o mesmo valor do ID, no caso lazy, e colocaremos lazy aqui. Então aqui você já vê que tem duas opções, ó. Uma, duas. Eu posso selecionar e desmarcar. Passo 59. Adicione uma caixa de seleção final após a anterior com o atributo ID com o valor energetic. O atributo name deve ser o mesmo que o da caixa de seleção anterior. Então ele está pedindo para a gente fazer a mesma coisa. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só que agora tem que ser o ID energetic. Manteremos checkbox, manteremos personality e o label agora, ao invés de lazy, será energetic e o texto energetic. Então cheio de energia. Então aqui está outro field set. Passo 60. Assim como os botões de opção, os dados de formulário para caixas de seleção marcadas são o par de atributos name e value. Embora o atributo value seja opcional, é melhor incluí-lo com todas as caixas de seleção ou botões de opções da página. Adicione um atributo value a cada caixa de seleção. Por conveniência, defina o atributo value de cada caixa de seleção com o mesmo valor do atributo ID. Então aqui, para cada input, eu vou colocar aqui do lado, nós vamos colocar o atributo value com o valor do mesmo nome do ID. Nossa, ele formatou aqui uma bagunça, né? Não consigo ver nada. Value outdoor inputs ID value loving lazy este aqui value energetic. Pronto.
Para que uma caixa de seleção ou botão de opção esteja selecionado por padrão, então, na hora que você abrir o site, já vai ter uma seleção lá. Você precisa adicionar o atributo checked ao elemento. Não há necessidade de definir um valor para o atributo checked. Em vez disso, apenas adicione a palavra checked, selecionado, ao elemento input, certificando-se de que haja um espaço entre esse atributo e os outros. Faça com que o primeiro botão de opção e a primeira caixa de seleção estejam selecionados por padrão. Então, isso que eu falei, você vai abrir o site e já vai estar selecionado uma das opções. Então, aqui acho que ele quer que eu posso fazer com qualquer um. O primeiro, né? O primeiro, checked. Então, vai ser aqui. Nesse primeiro, nós temos a legenda aqui. Vai ser nesse, temos o label e temos o input. Tá bem bagunçada essa configuração deles aqui. Poderiam ter usado o prettier. Eu vou colocar no fim. Vamos ver. Então é isso. Então aqui automaticamente a primeira opção já está selecionada. Agora você vai adicionar uma seção de rodapé à página. Então nós temos a parte principal, que é a main, e agora vamos colocar o rodapé chamado de footer. Depois do elemento main, adicione um elemento footer. Aqui, footer, opening tag, closing tag. Perfeito, não adiciona nada. Isso aqui é só para a gente colocar o nosso rodapé. Coloque um elemento P com o texto no copyright freecodecamp.org dentro do elemento footer. Então ele está pedindo para a gente colocar um parágrafo com este texto. Então agora perceba que aqui nós temos no fim da página no copyright freecodecamp.org. Torne o texto freecodecamp.org um link, incluindo em um elemento de âncora. O atributo href deve ser definido como este endereço. Então ele quer que nós colocamos este texto como um link. Aqui está. Vou usar o meu closing tag. Deu erro, o elemento de âncora deve estar dentro do elemento footer. Tá. Entendi. O elemento de âncora deve estar dentro do elemento footer. Certifique-se de adicionar uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Então, foi o que eu fiz. Footer. Torna o texto. Ah, tá. Ele só quer o freecodecamp e não o copyright. Só isso aqui que ele quer. Ctrl X. Sim, agora vemos que o site ele virou um link. Observe que tudo que você adicionou à página até agora está dentro do elemento body. Então é isso, tudo que vai dentro do site em si, nós colocamos dentro do elemento body. Todos os elementos de conteúdo da página que devem ser renderizados na página fica dentro do elemento body. No entanto, outras informações importantes vão dentro do elemento head. Então o head que vai no início da nossa página, né, no início do nosso código, do nosso documento ali, ele não vai aparecer no site. É somente para dar informações sobre a página. Adicione um elemento head acima do elemento body. Então a ordem é HTML, head, opening tag, closing tag, antes do body. Então seria isso aqui assim. O elemento title determina o que os navegadores mostrarão na barra de título ou na aba da página. Então ali em cima ali, você entra, por exemplo, no YouTube,
vai estar escrito YouTube ali. Então é ali que nós colocamos no title. Então ele está pedindo, e o title ele vai dentro do elemento head. Então ele está pedindo para a gente colocar o elemento title. E dentro desse elemento o texto Cat Photo App. Eu acredito que aqui não vai aparecer nada, porque isso aqui é do próprio site. Mas caso a gente estivesse fazendo separadamente no Visual Studio Code, usando o Live Server, nosso site teria aqui, ó, tá vendo isso aqui? Aprenda HTML criando um aplicativo. Isso aqui é o que vai aqui. Observe que todo o conteúdo da página está aninhado em um elemento HTML. Todos os outros elementos devem ser descendentes, estar dentro deste elemento. Então, nosso primeiro elemento é o elemento HTML. Adicione o atributo lang, de línguas, language, com o valor n, English, a tag de abertura de HTML para especificar que o idioma da página é o inglês. Então, aqui nós vamos colocar o atributo lang e n. Então, isso aqui indica que a página, o idioma da página é inglês. Se eu não me engano, se fosse português, seria PTBR. Tá? Mas no caso, inglês. 68. Todas as páginas devem começar com doctype HTML. Essa string especial é conhecida como uma declaração. Nós chamamos isso de HTML Declaration. E garante que o navegador tentará atender às especificações gerais do setor. Então, quando a gente coloca esse string, esse doctype HTML, nós dizemos ao browser que esse documento é um HTML5. Então, adicione essa declaração como a primeira linha do código. Então, doctype HTML. Aqui nós colocamos doctype em maiúsculo, mas não tem problema, isso é só um padrão de colocar doctype em maiúsculo e o restante do documento em minúsculo. Mas o HTML ele não é case sensitive, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, ele vai ler o documento do mesmo jeito. 69. E último, você pode definir o comportamento do navegador adicionando elementos meta de autofechamento em head. Aqui está um exemplo. Meta attribute value. Diga ao navegador para colocar a marcação, markup, em diversos idiomas, criando um elemento meta como filho do elemento head. Defina o atributo characters como UTF-8. Isso aqui é para definir o tipo de caracteres que a gente está usando. Tá? Nesse caso, o caractere será o UTF-8, que é o mais padrão. Então, dentro do... Diga ao navegador para colocar marcação markup em diversos idiomas, criando um elemento meta. Meta como filho do elemento head. Aqui dá o atributo characterset e isso aqui, UTF-8. Então, isso, pessoal, foi o fim aqui. Então, encerramos. Esse aqui foi o último passo desse curso do Free Code Camp, né? O primeiro desafio deles. Então, aqui fechamos. Bom trabalho. Acabou de completar. Se quiser doar, fique à vontade. Então, isso aqui já é para o próximo curso que nós veremos aqui também. Se inscreva no canal, assista ao nosso vídeo completo e até a próxima.